Você já ouviu falar de famílias amaldiçoadas? Tipo, eu não tô falando de lenda ou boatos que se contam à meia-noite, e sim de maldições que se perpetuam por famílias. A que eu vou te contar hoje é da família Montclair, um nome que carrega fortuna, mas por um preço terrível. Uma profecia que faz uma mãe escolher entre matar ou ver o seu filho definhar. E o mais perturbador é que não tem como escapar. Mas deixa que eu te conto quem é o culpado. Oi pessoas, eu sou a Bru, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreva, porque toda segunda, quarta e sexta vai ter vídeo novo aqui no canal. E se você puder, já deixa o seu like logo no início, porque me ajuda demais. Se você não me acompanha nas outras redes, já corre que por lá temos vídeos curtos todos os dias. Então, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Antes de começar, eu preciso te avisar. Nem todo mistério deve ser desvendado e nem toda maldição pode ser quebrada. Durante anos eu investiguei casos complexos, mas nada, absolutamente nada, se compara ao que eu estou prestes a te contar. Uma sequência de assassinatos sem explicação. Vítimas que simplesmente desapareciam e que me levavam até algo que eu nunca imaginei existir. Um manuscrito, uma maldição e uma escolha impossível. Bom, meu nome não importa, só o que importa é o que eu vivi. Tudo começou com uma sequência de assassinatos inexplicáveis na cidade. As vítimas não pareciam ter nenhuma ligação entre si, exceto por uma estranha coincidência. Todas estavam na faixa dos 30 anos e desapareciam sem deixar rastros. Eu fui designada para o caso quando o terceiro corpo apareceu. E confesso, no início parecia que fosse apenas mais um psicopata solto. Alguém meticuloso bastante para não deixar pistas claras, mas não cuidadoso o suficiente para evitar ser pego. Só que logo eu percebi, havia algo errado. A cena dos crimes não fazia sentido. Nenhuma conexão entre as vítimas, nenhuma motivação óbvia, nenhum padrão, até que o padrão se revelou, mas não como eu esperava. A virada veio quando recebi uma pista anônima, um bilhete deixado na porta da delegacia. Sem assinatura, sem marca, apenas com um endereço escrito à mão. Eu fui lá sozinha e no meio da noite. A casa estava na periferia da cidade, isolada, esquecida no tempo. As janelas quebradas, a pintura descascada, um mato alto invadindo a entrada. Não havia sinais de vida, mas eu sentia que havia algo ali esperando por mim. E entrei. Lá era pesado, carregado de um cheiro de mofo e madeira podre, e cada passo fazia o assoalho ranger, como se a casa gritasse e me avisasse para não prosseguir. Então, no que parecia ter sido um quarto infantil, eu encontrei um compartimento escondido sob o assoalho. Dentro, um manuscrito envelhecido, amarelado, com as páginas frágeis que ameaçavam se desfazer a cada toque. Eu não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Abri o manuscrito com cuidado, e as palavras, escritas com uma caligrafia firme e antiga, saltaram diante dos meus olhos. Aqueles que encontrarem este manuscrito devem estar cientes. A verdade que aqui se encontra não pode ser apagada, e nem negada. A linhagem foi selada e o ciclo permanece inquebrável. Eu continuei lendo, sentindo um frio subir pela espinha. Ali estava descrita uma maldição ancestral, passada de geração em geração, sempre recaindo sobre o primogênito da família Montclair. O primeiro filho herdaria o tempo dos outros, a sua alma seria corroída pela pressa da idade, e o fardo da juventude só poderia ser renovado a custas da vida alheia. Se a mãe se recusasse a matar, o filho definharia rapidamente, e se ele morresse, a mãe estaria condenada à eternidade. Uma vida imortal de sofrimento, sem jamais conseguir pôr fim à sua própria existência. Eu fechei o manuscrito, incrédula. Aquilo era impossível, ou pelo menos eu queria acreditar que fosse. Mas então, as peças começaram a se encaixar. Depois que eu fechei o manuscrito, eu fiquei ali alguns minutos parado, naquela casa em ruínas e escutando apenas o som abafado do meu próprio coração batendo. Tudo aquilo parecia absurdo demais para ser real, mas ao mesmo tempo fazia um sentido perturbador. Comecei a revisitar os relatórios do caso, cada vítima, cada desaparecimento, e todos estavam na mesma faixa etária.
E em todas as cenas, sempre havia uma testemunha dizendo a mesma coisa. Tinham visto uma mulher vestida de preto, às vezes acompanhada de um menino de aparência frágil, com os olhos fundos, uma expressão abatida, envelhecida demais para pouca idade, e outras vezes um homem idoso andando curvado ao lado dela. Os relatos eram confusos, quase delirantes. As testemunhas diziam: parecia que o garoto mudava de idade. Juro que era um velho, mas no segundo seguinte parecia só um menino doente. O padrão estava ali, escondido à vista de todos. E a maldição fazia sentido. Será que eu estava ficando louca? Eles não estavam vendo pessoas diferentes, eles estavam vendo a mesma criança, condenada a envelhecer e rejuvenescer conforme a mãe encontrava novas vítimas. Movida por um misto de horror e obsessão, eu comecei a investigar a genealogia da família. Ali, mencionada no manuscrito, a família Montclair. Eu revirei arquivos antigos, registros civis, atestados de óbitos, jornais esquecidos em bibliotecas mofadas, tudo. E descobri que, décadas atrás, aquela família havia morado exatamente naquela casa onde eu encontrara o manuscrito. E mais, os Montclair tinham um histórico macabro. Vários desaparecimentos ligados a eles. Vizinhos sumindo misteriosamente, rumores de rituais obscuros, mas nunca foram formalmente acusados. O sobrenome dele simplesmente desapareceu dos registros há uns 20 anos, como se tivessem decidido abandonar tudo, mudar de identidade, sei lá, se esconder. Ou talvez como se não tivessem outra escolha. Ali eu soube. Eles ainda estavam vivos, e eu precisava encontrá-los. Eu voltei até a casa abandonada. Eu não sei explicar o porquê, talvez uma necessidade insana de entender, talvez a esperança tola, né, de encontrar uma resposta, algo que me dissesse como acabar com tudo aquilo. Eu já estava sem dormir. Eu revirei novamente o quarto infantil. Cada tábua solta, cada fresta escondida. E foi então que eu notei um pequeno compartimento que eu havia deixado passar. Dentro, um envelope envelhecido, selado com uma cera rachada com as iniciais EM, Elise Montclair. As minhas mãos tremiam quando eu abri. E ali estava a anotação final, o verdadeiro coração da maldição. E agora, eu preciso que você ouça como eu ouvi naquela noite. A carta dizia: aqueles que encontrarem este manuscrito devem estar cientes. A verdade que aqui se encontra não poderá ser apagada e nem negada. A linhagem foi selada e o ciclo permanece inquebrável. O primeiro filho herdará o tempo do outro. A sua alma será corroída pela pressa da idade. E o fardo da juventude só poderá ser renovado às custas da vida alheia. Se a mãe negar, verá o filho definhar. Se ele morrer, a mãe será condenada à eternidade solitária, sem jamais poder escapar pela morte. Existe uma maneira de quebrar a profecia, mas o preço ainda é mais terrível do que a própria maldição. O sangue da mãe deve ser oferecido voluntariamente. Apenas o sacrifício supremo pode selar a maldição e libertar a linhagem. Nenhuma das mães até hoje tiveram coragem. Que quem leia estas palavras tenha mais força do que nós tivemos. Eu fechei a carta e senti um peso esmagador sobre o meu peito. Ali eu entendi o horror completo. Não se tratava de um simples ciclo de assassinatos, mas de uma condenação, de um sacrifício contínuo, um pacto perverso entre a morte e o amor, entre a salvação e a condenação eterna. E eu sabia que enquanto aquela mãe vivesse, o ciclo não se quebraria. E o pior, eu sabia que jamais conseguiria detê-la. Eu tentei encontrá-los novamente. Eu passei dias circulando pelas estradas de terra, interrogando moradores, vasculhando cada trilha que cortava a mata densa. Mas foi em vão. Como se eles tivessem simplesmente desaparecido, engolidos pela própria maldição, como fantasmas condenados a vagar para sempre. De volta à cidade e com o manuscrito em mãos e a carta gravada na memória, eu registrei tudo neste relato. Não como um relatório oficial, mas como um aviso. Porque apesar de tudo, eu sei que a maldição ainda está ativa. Se um dia, enquanto você dirigir por uma estrada deserta ou caminhar sozinho mesmo à noite e cruzar com uma mulher vestida de preto e ao lado dela uma criança de olhar vazio, eles não são o que parecem. E se você vacilar, pode ser que, sem nem perceber,
esteja oferecendo os anos que ainda lhe restam, para alimentar a juventude daquele menino. E assim o ciclo continuará, para sempre. Antes de encerrar esse relato, eu preciso contar o que eu descobri. Depois de tudo, depois de falhar em encontrá-los e perceber que o ciclo continuaria, que não tinha o que eu fazer, eu fui vasculhar ainda o manuscrito, relendo cada linha, cada anotação, na esperança de encontrar algo que eu não tinha percebido antes. E então, ali no final, entre duas páginas coladas pelo tempo, eu encontrei um pedaço de papel dobrado, quase se desfazendo. Vocês não sabem, era a origem de tudo, o registro da maldição. Décadas atrás, talvez séculos atrás, a família Montclair era próspera, respeitada e muito temida. Mas uma escolha mudou para sempre o destino de toda a linhagem. Elise Montclair, a matriarca, ela recusou abrigo a uma mulher que bateu à sua porta em meio a uma noite de tempestade. Ela não sabia, mas aquela mulher era Vivian, uma feiticeira temida, cujo poder só era menor do que a sua sede de vingança. Elise, orgulhosa e temerosa, a expulsou sem oferecer sequer um pedaço de pão ou um abrigo. E na manhã seguinte, o corpo da Vivian foi encontrado às margens do rio, frio e sem vida. Mas antes de morrer, ela lançou a sua última maldição. A linhagem Montclair pagará pela minha morte. O primeiro filho de cada geração herdará o tempo dos outros. A sua juventude será renovada apenas ao custo da vida alheia. Neguem e verão seus filhos apodrecerem diante dos olhos. Tentem escapar e terão a eternidade para se arrepender. E assim começou o ciclo. Uma mãe obrigada a escolher entre matar para salvar o filho ou vê-lo definhar, sabendo que se ele morresse, ela seria condenada a uma eternidade solitária. Bom, esse é o verdadeiro coração da maldição, a raiz de todo o horror. E agora você também sabe. Eu não vou guardar isso só para mim. Novamente eu repito, se algum dia cruzar com uma mulher vestida de preto e uma criança de olhar envelhecido, não tente ajudar, não tente entender, apenas fuja. Antes de acabar o vídeo, e se você chegou até aqui, eu queria te contar que essa história não veio de um livro antigo ou de alguma lenda, ela veio diretamente da minha cabeça. Pois é, eu escrevi essa creepypasta depois de um sonho mega bizarro que eu tive. Sabe aqueles em que você não consegue voltar a dormir e fica com aquilo martelando na cabeça? Pois bem, aí eu escrevi. Então sim, essa história é minha, do começo ao fim. Eu espero que tenha sido legal de você ouvir, assim como foi legal de escrever também. Comenta aqui embaixo o que você achou e se você também é desse tipo de pessoa que tem sonhos esquisitos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.